ninguém me perguntou pelos meus livros. E de igual modo não trouxe nenhum deles também. Fico assim, com carinho de um e na ausência de outro. E as editoras reclamam que eu sou um péssimo autor, porque eu não faço isso, eu deveria fazer. É uma falha no meu caráter que eu preciso superar. Vamos orar juntos depois para. Nós estamos aqui com uma avalanche de perguntas e não será possível todas elas serem aqui contempladas. E pela exiguidade do tempo, que é menor do que ontem, e que ontem o lanche foi mais cedo, então estava até foi mais tarde, mas hoje o lanche foi mais tarde, hoje o lanche foi mais cedo. Não dá nem para ir até 3 horas, porque não era condição. 3 meses de seminários aqui. Então eu vou fazer perguntas, infelizmente, individuais. E um desejo de que, então, nós possamos ter uma visão aí dos respondentes. Então eu vou começar pelos assuntos ligados ao pentecostalismo e ao ultrapentecostalismo. A primeira, então, ao professor Leonildo. Além do sacrifício, quais são os outros métodos hermenêuticos das igrejas neopentecostais? Como se dá, então, a interpretação hermenêutica desses neopentecostais? Especialmente na IURD, uma vez que o outro aspecto mais geral já foi comentado pelo palestrante da segunda parte da manhã. Por favor. 2 minutos? 3. Estou generoso hoje. Tá bom, obrigado. Um ponto importante na leitura que se faz da IURD, da Bíblia, não é somente a questão da centralidade da prosperidade do dinheiro, mas eu acho que, sobretudo, uma certa visão mágica também. E aqui eu ilustro com um evento acontecido em Campinas, que me foi narrado pelo pastor Inhauser, menonita, de um pastor que colocou à disposição das pessoas a Bíblia que estava no púlpito, na Igreja Universal, e cada um depositava R$50 no pé da cruz e recebia uma página da Bíblia. E depois que ele vendeu quase que a Bíblia toda, né, ficou só com o Apocalipse na mão, ele fez a leitura de que João recebeu um livrinho e ele devorou, comeu, engoliu o livrinho. E assim as pessoas também deveriam engolir a Bíblia, as páginas da Bíblia, fazendo pequenas pílulas, tal como as pílulas do Frei Galvão, porque a palavra de Deus precisa fazer efeito por dentro e por fora. É mais do que uma leitura mágica da Bíblia. É uma leitura oportunista, utilitarista, mas também ela reflete uma coisa presente na religiosidade popular brasileira, que é a ideia de que os objetos sagrados, em contato com outros objetos sagrados ou outros agentes do sagrado, podem se tornar carregados de poder. Então a Bíblia estava no púlpito, sob imposição das mãos dos pastores, ela estava carregada de energia espiritual. E essa energia deveria ser colocada dentro do corpo das pessoas, tal como se faz com a pílula do Frei Galvão. Então é uma ilustração de como se pode fazer uma leitura mágica da Bíblia, usando a Bíblia num sentido totalmente contrário a toda a tradição evangélica e pentecostal, e fazendo a Bíblia ser colocada sobre o lugar da enfermidade. O contato puro e simples do livro com a enfermidade é suficiente para curar. Isso é magia, não é religião. Ao Romero, perguntas que eu vou encaminhar aqui, que estão no mesmo diapasão. As influências indígenas percebidas no neopentecostalismo são inconscientes ou marketing institucional? E ligado a esta, se essas práticas neopentecostais não fazem parte de um tipo de sincretismo religioso muito visível no nosso país? Eu acho que o Dr. Leonildo já falou sobre isso ontem, sobre esse sincretismo, essa mistura que existe no neopentecostalismo. Mistura da Umbanda, kardecismo e do catolicismo popular. Então, acho que isso já foi respondido ontem. Acho que não tem que elaborar mais sobre isso.
Agora, a primeira pergunta foi práticas indígenas? Exato. Olha, também foi falado aqui ontem sobre, o Dr. Leonildo mencionou sobre Max Weber, quando ele trata do carisma. Eu acho essa questão, por exemplo, da pagelança muito forte, onde o feiticeiro ele tem o poder para curar e tudo isso. Eu acho que é uma transposição disso. Houve e há segmentos do pentecostalismo onde isso pode ser identificado, como também no neopentecostalismo. O homem de Deus é ungido, ele tem o poder, né? Por exemplo, na Igreja Deus e Amor, é muito forte o poder que o Davi Miranda tem para curar as pessoas. E existe agora um movimento mais recente no Brasil, que não está sendo comentado, mas o movimento está ganhando muito corpo e muita força, que é o do Valdemiro Santiago, Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele é um dissidente da Igreja Universal. Agora, há pouco tempo, ele abriu espaço para 7.000 pessoas no Brás, já chegou na televisão, ele tem um programa na Rede TV. E uma das coisas incríveis que acontece nesse movimento é que ele usa o suor dele para curar as pessoas. Parte da liturgia tem a ver com isso. Então as pessoas levam toalhas, toalhinhas, ou ele mesmo passa o suor, ou as pessoas passam a mão nele. Quando ele anda no meio da multidão, há um desespero para se pelo menos passar a mão no Valdemiro Santiago. Então, que tem uma influência da pagelança, com certeza tem. Ainda para você, esses movimentos, esse crescimento desses movimentos pentecostal e ultrapentecostal no Brasil, eles também se encontram em outros países evangélicos, ou isso é típico e exclusivo da cultura latino-americana? Não, eu acho que o pentecostalismo cresceu a nível mundial. A nível mundial é um movimento enorme. Na África, na Ásia, assim por diante. Agora, o neopentecostalismo também ele tem uma influência mundial muito grande. Agora, em termos de IURD, quando ela exporta, né, a sua liturgia, a sua prática para outros países, ela vai principalmente crescer onde existem necessidades. Por exemplo, na América do Norte. Onde é que a IURD faz sucesso? Ela faz sucesso nos bolsões hispânicos, onde tem muita gente que são imigrantes. Qual é a grande necessidade do mundo hispano na América do Norte? É a do Green Card, que eles têm uma gíria chamada mica, precisa da mica. Eu estive, por exemplo, numa igreja da IURD em Hollywood, há uns tempos atrás, e os pastores estavam pregando isso. Você que ainda não tem um Green Card, venha porque você vai conseguir. Então eles vão adaptando a mensagem para uma situação, uma necessidade corrente dentro daquele contexto. A professora Tereza, várias vezes aqui foi usada a expressão popular, e em sentidos os mais distintos. Então eu gostaria que a senhora nos desse, assim, didaticamente, o que quer dizer esse popular? Quando, por exemplo, a Teologia da Libertação e todo o movimento em volta dela fala em popular, fala em quê? Fala, inclusive, em absorver isso que se chamou aqui de crenças indígenas, valorizando-as, ou é outro tipo de coisa? O que é esse popular, para entendermos melhor esse termo aqui empregado? Essa expressão foi usada, inclusive, na minha tese, para falar da teologia e da prática do Carlos Mesters. Então, ela se refere a uma prática, né, de leitura da Bíblia junto ao povão mesmo, as massas mais abandonadas, mais excluídas, mas nem sempre se consegue chegar mesmo na periferia da periferia, né? Eu posso dar um exemplo. Um padre lá do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, que foi ler a Bíblia com pessoas bem pobres. E um senhor começou a ler dentro do semi-analfabetismo dele e leu assim, o texto que ele estava lendo. As raposas têm tocas, os pássaros têm ninhos, e o filho do homem não tem cabeça. Ler a Bíblia com esse grupo significa o quê? Você não vai desqualificar aquele que está lendo. Deixou ele comentar, e ele voltou e fez o comentário. As raposas não têm tocas. As raposas têm tocas. Os pássaros têm ninhos. E o homem não tem cabeça. Por isso que o mundo está desse jeito. Você tem que aprender
a partir daí, né, a reconduzir esse indivíduo a partir das limitações dele, através do saber que ele tem, e fazer a ligação com o saber que está na Bíblia. Então, desde esse nível até, né, o nível universitário, né, que também tem entre os pobres, você vai desenvolvendo uma prática. E essa prática, através de um método, esse método a gente está desenvolvendo. Quando aqui foi dito que parte da Universal absorve os valores do catolicismo popular, então, só para ficar bem claro, foi em outro sentido de popular. Sim, porque nesse catolicismo você percebe, né, as práticas devocionais de uma espiritualidade bem materialista, né, da relação com os santos, que a pessoa se relaciona com imagens mesmo, né, e tem as práticas, por exemplo, da via sacra, né, do culto às imagens, do terço, devoções a Maria, promessas, procissões, tudo isso faz parte desse catolicismo popular. Ele é amplamente estudado por sociólogos, teólogos, né? Então, isso faz parte da herança que a gente recebeu da colonização aqui. E há todo um esforço, por exemplo, para reler a figura de Maria a partir do que está no Evangelho, e não só das crenças que foram adicionadas por cima desse personagem. Só como provocação, há algum tempo, Leonardo Boff compareceu no programa, acho que do Jô Soares, e, em nome de valorizar a cultura popular, saiu lendo as mãos das pessoas. Não sei quem teve a ocasião de ver essa experiência. Eu trago isso apenas para a gente observar como as palavras têm os usos os mais variados. Não é? Então, o que estamos querendo usar com popular? O popular, às vezes, é usado como algo demonizado e, às vezes, usado como algo idealizado. Esse ponto aqui perpassou nas indagações, dizendo que não se tratou, segundo o perguntante, da dimensão ideológica na hermenêutica. Isto é, de que modo, então, a ideologia, e aí essa palavra também tem uma história aí desde a ideologia alemã de Marx muito antiga, nesses pressupostos. Eu penso que, no final da sua ponência, o Sabatiero mais ou menos colocou esta questão. Mas ainda assim eu faria essa pergunta, qual o lugar da ideologia, usando o termo na sua generosidade, né, na hermenêutica? Eu incluiria ideologia dentro daquela teoria, porque hoje em dia, nos últimos 40 anos, vários filósofos e filósofas, sociólogos e sociólogas têm mostrado que o conceito puramente negativo, crítico negativo de ideologia é uma faca de dois gumes. Porque se ideologia é a falsa realidade, é a visão falsa da realidade que o opressor embute no oprimido, qual é a garantia que eu tenho de que a minha visão da realidade não vai se tornar mais cedo ou mais tarde uma ideologia? Então aí eu prefiro o conceito de ideologia do John Thompson. O que é ideológico? Ideológico é todo aquele saber que gera, mantém, legitima relações de dominação entre pessoas. Então, nesse sentido, seria mais ou menos também equivalente àquele interesse, aquele critério quiриарquico. Então, toda leitura, como um ato humano, tem uma dimensão ideológica, contra a qual eu devo resistir. Então, esse é o desafio da gente na leitura, entre tantos outros, é não sermos presa da nossa própria ideologia. Não usarmos a escritura para legitimar a nossa própria ideologia, seja ela macro ou micro relacional, macroestrutural ou micro relacional. Ou nos termos de um Sobrino, temos que libertar a teologia? Sim, temos que libertar a teologia, temos que libertar os crentes da submissão a ideias que são facilmente manipuláveis para dominar o outro, para oprimir, para fazer injustiça social. E Deus é a ideia mais facilmente manipulável e mais
comumente utilizável para dominar o outro. Porque como é que vai chamar Deus aqui, sentar na cadeira e dizer que ele não concorda com a gente? Então esse é libertar a teologia e libertar a igreja da ideologia, porque só assim a gente também deixa Deus livre das nossas maluquices. Essa temática da ideologia vem a propósito de uma pergunta que aqui está, porque todos nós sabemos que um dos pontos cruciais de divisão ou desencontro entre o catolicismo clássico e o protestantismo de igual modo clássico é a soteriologia. Então a pergunta é a seguinte, que eu acho que ela tem a ver com a dimensão da ideologia que é apresentada. Professora Tereza, como se dá o processo de salvação dentro da visão libertadora? É verdade que o pecado, nessa leitura libertadora, se confunde com a estrutura injusta da sociedade? A estrutura injusta é uma dimensão do pecado. Não se confunde, porque o pecado vai além da estrutura injusta. Ele tem uma dimensão individual também. Uma dimensão pessoal, uma dimensão individual. Então, como é que se dá a salvação e como é que podemos trabalhar o tema da salvação a partir de uma leitura bíblica? Vou dar um outro exemplo. Uma freira trabalhava num cortiço em São Paulo com mulheres muito pobres. E no Dia Internacional da Mulher, ela levou para a leitura do círculo bíblico o texto de Agar, né? Gênesis, não sei se foi 16 ou 21, mas enfim, um dos dois, porque são dois relatos, né, de Agar. E, em contato com as mulheres, leram o texto e ela disse, bom, em Dia Internacional da Mulher, quem sabe a gente vai levantar uma reflexão sobre a mulher oprimida e tal. E, no meio da conversa, no círculo bíblico, uma mãe que estava ali, muito pobre, ela perguntou, por que Deus ouviu o choro do filho de Agar e não escuta o choro dos meus filhos? Então, o que responder a essa mulher? Como atuar? Que leitura bíblica é essa, né? Ela não pode ser uma leitura desligada dessa realidade. Ela tem que ser uma leitura que vai trazer algum tipo de resposta, que a pessoa colocou uma resposta a nível existencial dela e tinha a ver com o texto, né? Então, essa resposta da agente de pastoral, que está lá lendo a Bíblia, ela precisa de um apoio numa prática, né? O Júlio terminou falando dessa importância. A leitura só vai adquirir consistência, pertinência e resultado, né, se por trás dela houver uma prática. Então, a religiosa tinha todo um trabalho a ser desenvolvido ali, no sentido de organizar aquelas mulheres, aquele setor social para a libertação, e aí vem a salvação junto, né? As duas coisas vêm juntos, com a contribuição das mulheres como sujeitos da sua libertação, mas também com o apoio de uma comunidade que pudesse fazer com que a mulher percebesse que, de alguma forma, Deus escuta o choro do filho dela através da minha escuta, né? Porque eu sou ali intermediária, né, nessa ligação do poder de Deus que vai atuar na nossa fragilidade. Vamos adentrar um pouco daqui a instantes na temática propriamente hermenêutica. Vamos só recapitular um pouquinho aqui algumas indagações e penso que qualquer um dos membros das cadeiras, já que não há mesa nenhuma aqui, poderão responder. Se a hermenêutica está sempre no limiar, como aceitar ou não as interpretações neopentecostais? Caio Fábio, então, estava certo ao confrontar a IURD? Que olharam para mim, né? Veja, eu acho que quando eu mencionei, então, toda a minha palestra de hoje foi um exemplo disso. Dizer, a hermenêutica no limiar, você tem que construir critérios. E apostar que aqueles critérios são bíblicos. E julgar, então, as interpretações suas e do outro a partir desses critérios.
hermenêutica sempre exige um discernimento. Quer dizer, também falei que um dos erros da leitura neoliberal é o relativismo. Quer dizer, se eu não tenho nenhum critério de validade, se qualquer saber é válido, não precisa fazer hermenêutica. Por que eu vou interpretar um texto se qualquer saber é válido? Por que eu vou refletir sobre um caminho de interpretação se eu puder fazer qualquer coisa com o texto? Então, o limiar não implica em ausência de critérios. Agora, usando um pouco da fala do Donaldo ontem, eu acho que só consegue fazer hermenêutica, refletir hermeneuticamente, não interpretar texto. É diferente. Estou falando da ciência hermenêutica, não da interpretação. Eu acho que só consegue lidar bem com a ciência hermenêutica aquela pessoa que não tem medo da incerteza. Naquelas categorias lá do holandês que você mencionou. Porque quem não consegue conviver com a incerteza não consegue fazer reflexão hermenêutica. Porque sempre vai precisar da resposta definitiva. E a hermenêutica aposta sempre na circularidade infinita do sentido, na polissemia infinita. Quer dizer, produzir sentido é algo infinito, é permanente, é constante, quer dizer, não tem fim. Então só reflete hermeneuticamente quem aceita a incerteza. Quem não aceita a incerteza, interpreta textos, é claro, mas não reflete hermeneuticamente sobre a interpretação do texto. Nesse sentido, Júlio, interrompo-lhe para dizer o seguinte: o ouvinte da sua palestra inaugural disse que a sua fala dá a entender que há uma polarização entre os métodos histórico-crítico e histórico-gramatical, e que não há outra opção de leitura a não ser uma leitura devocional. A leitura na perspectiva da análise literária, que se preocupa mais com a forma retórica do texto. Parece que essa leitura se desvincula das preocupações diacrônicas que marcam o histórico gramatical e histórico crítico. Você disse isso, que só tem uma leitura devocional? Não. É óbvio que numa palestra tão rápida para cobrir toda a história da interpretação, eu fiz seleções. Então eu selecionei na modernidade protestante 3 métodos: história gramatical, histórico crítico e devocional. E mostrei as tensões entre eles. Tá? Agora, eu não fiz o juízo de valor, não foi que o devocional é melhor. O juízo de valor estava no final. O melhor é a leitura do sentido da ação. É outra coisa. Inclui um enfoque devocional, inclui um interesse devocional, ou história, um enfoque histórico e tal. Um enfoque missiológico, seja lá o que for. Agora, veja, onde é que entra a leitura literária? A leitura literária, ela faz parte, ela está na margem do que eu chamei de teorias discursivas da ação. Para mim, o limite da hermenêutica literária, por exemplo, do livro do Gordon Fee, Entendes o que Lês, que a Vida Nova publicou. Está vendendo ainda, né? Vida Nova publicou Pentecostal. E já faz tempo. Você acha que o limite da interpretação literária é que ela não lida adequadamente com a materialidade sociocultural do sentido. Agora, ela lida bem com a materialidade literária do texto, a materialidade, vamos dizer assim, estrutural, formal do texto. Mas também não lida com a materialidade linguística do texto. Então, eu acho que é um enfoque. Então, fazer uma hermenêutica, uma leitura literária do texto bíblico é um desses enfoques disciplinares. Legítimo, muito interessante, muito importante. Ok, muito obrigado. O professor Leonildo queria fazer um comentário, ele vai fazê-lo, não vai fazê-lo, eu agradeço muitíssimo. Eu preciso entrar aqui agora na palestra do professor Price, e vou deixar aqui algumas perguntas. Tem uma aqui excepcional, né? Que fica para amanhã. Se diante desses quadros e acirramentos fundamentalistas, inclusive na hermenêutica, se há esperança para o diálogo interdenominacional nesse contexto. Então vocês já sabem que tem esse dever de casa para em 1 minuto amanhã responderem. Então por hoje, eu quero, antes de entrar no Price, perguntar ao professor Márcio Redondo, é o seu colega do lado, é Cosolino, não é isso? Carlos. Pino, ok. Eu só peguei a rima, né? Não a solução. A seguinte, os dois poderiam comentar rapidamente as 2 perguntas.
que nós temos uma profusão de Bíblias de estudos, cujo fator interpretativo vem de uma linha hermenêutica. E que contribuição elas nos oferecem e quais os prejuízos. E eu quis dizer, quanto ao orgulho bíblico evangélico, a nossa Bíblia não tem mais notas de rodapé nem comentários, como tem as Bíblias católicas. E a segunda pergunta para ambos, bem rapidamente, onde fica a hermenêutica, à luz do conhecimento de que a inteligência não é somente racional, mas emocional e, acima de tudo, relacional? Professor Carlos e professor Redondo, na velocidade de um Concorde. Tá certo. Velocidade do almoço. Bom, eu acho que qualquer contribuição para a compreensão da palavra de Deus é muito importante, e nos nossos dias a gente precisa aprender a valorizar um pouco mais essas contribuições todas, né? Bíblias com notas interpretativas têm ajudado muita gente, embora grande parte dessas Bíblias sejam aquilo que o Júlio estava falando hoje, né? A tentativa de totalizar uma interpretação que na verdade é parcial, né? Mas se a gente considerar essas notas, essas contribuições como contribuições, não como a totalização do pensamento cristão, evangélico ou católico, eu acho que a gente tem bastante a aprender e receber dessas contribuições. Márcio, obrigado. Sobre essas Bíblias de estudo, ainda só completar, hoje em dia elas proliferam, existe Bíblia de estudo pentecostal, Bíblia de estudo da mulher, de profecias, Bíblia de estudo isso e aquilo. Daqui a pouco vai ter, vocês esperem, alguma Bíblia de estudo gay. E é engraçado dizer, mas pela maneira como o movimento homossexual cresce e uma defesa forte dele, daqui a pouco alguma editora vai estar publicando material assim. Essas Bíblias, elas têm o seu valor, é preciso fazer uma diferença no tipo de anotação que elas apresentam no pé de página. Às vezes pode ser uma nota textual explicando alguma questão de aparato crítico que existe no original, pode ser uma nota mais homilética, uma ajuda ao pregador. Existem diferentes tipos de notas e é preciso atentar para o tipo de notas que elas apresentam cada Bíblia individualmente. A segunda pergunta formulada foi a respeito da questão mais intelectual na interpretação e onde entra a questão relacional, a questão emocional. Isso é muito importante, mas isso também tem a ver com aquilo que o próprio Júlio esteve falando hoje pela manhã, que é da atitude em relação ao texto. É preciso o intérprete levar em conta questões emocionais, afetivas, relacionais, porque afinal de contas nós fomos salvos em Cristo Jesus para fazer parte de uma família, nessa família que existe relacionamento, então nós não podemos fugir dessas questões. Aliás, quando aqueles que são pastores, ou mesmo os que não são pastores, mas às vezes têm oportunidade de falar, pregar a igrejas, dirigir estudo bíblico, estamos nos dirigindo a pessoas com necessidades relacionais, necessidades afetivas, e isso não pode ser ignorado. Isso tem de ser levado em conta. E temos de levar em conta como é que era o mundo relacional, afetivo, familiar, no contexto em que a Bíblia foi escrita. É isso. Perguntas para o Dono, que no fundo são a mesma, e que serão depois encaminhadas à junta de diretores da editora Vida Nova. Próxima reunião vamos tratar desses assuntos aqui, mas ele pode responder já agora, porque talvez não seja mais o presidente quando chegar lá. São perguntas que no fundo são a mesma, Donald. Você afirma que os autores bíblicos eram os primeiros respondentes e que transcreveram o que era significativo. Sendo o texto bíblico já por si mesmo uma interpretação, o que garante a inerrância?
Segundo, existe alguma transmissão da parte de Deus para os autores que não foi significativa? Alguma parte da revelação se perdeu? Donald, afirmar que os receptores originais da mensagem bíblica sofreram influências culturais não coloca em risco o princípio da inspiração divina sobre tais pessoas que, segundo Pedro 1,21, falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo? Justifique sua resposta. É um minuto, né? É, isso. Donald, confesso que fiquei confuso ontem na sua palestra. É o perguntante, gente, não o moderador. Quanto à sua teoria sobre os filtros pelos quais passaram os primeiros escritos, pois, a meu ver, essa teoria compromete o processo de inspiração bíblica. Qual a relação que você faz entre o processo de inspiração das Escrituras e as culturas em que este processo ocorreu? No fundo, é a pergunta única, né, sobre os filtros. Bom, primeiro, eu não sou kardecista evangélico. Ou seja, não creio que houve uma psicografia dos escritos bíblicos. Então, no fundo, as diversas perguntas têm por pano de fundo, desculpem a redundância, uma compreensão próxima à psicografia em termos da inspiração. Historicamente, mesmo os mais assim, ferrenhos defensores da inspiração total das Escrituras, entenderam que a inspiração é um processo tanto divino quanto humano, que no final das contas o produto, o resultado é divino, mas ele tem em si elementos humanos que são comunicados, tais como o estilo dos próprios autores bíblicos. Eu estou talvez estendendo um pouco mais esse processo, reconhecendo que em diversos momentos, diversos livros bíblicos, obviamente são composições por exemplo, o livro de Gênesis. É difícil afirmar que Moisés estava presente na criação. Então, ele de alguma forma pegou essas histórias que ele contou, ele queria comunicar alguma mensagem para o povo de Israel, que eu entendo que a pergunta básica foi: quem nós somos, de onde nós viemos e para que estamos aqui? Então ele usou essas histórias que ele reuniu para dar identidade ao povo de Israel, para mostrar para o povo de Israel justamente quem eles eram dentro da ordem criada, o livro de Gênesis, de onde eles vieram, qual o propósito de Deus para eles. Então ele queria comunicar uma mensagem aos ouvintes primários, que são o povo de Israel da época dele. Agora, ele não estava presente no Gênesis, ele reuniu histórias e quem crê na inspiração divina, crê que ele fez isso sob direção do Espírito de Deus. Mas não deixa de ser também um ato humano filtrado pela cultura, pela compreensão, pela personalidade do próprio escritor bíblico, bem como os escritos históricos do Antigo Testamento, bem como os próprios evangelhos. Graças a Deus, os evangelhos não são idênticos. Mas cada um deles é um retrato da pessoa de Jesus Cristo, um retrato filtrado pela grade de quem dá testemunha de Jesus Cristo. E assim, através desses retratos, nós conhecemos melhor a Jesus Cristo. Eu diria que no meu círculo familiar, a Sara, minha esposa, me conhece de uma forma e cada uma das minhas filhas me conhece de uma forma. Você, ouvindo histórias das 4, vai me conhecer, não que eu seja que tem Jesus Cristo, mas vai me conhecer, vai me conhecer de uma forma mais plena. Então, e filtrado pela experiência da pessoa que me conheceu. Assim também os evangelistas. Sim. E não podemos esquecer esse detalhe quando vamos à Escritura e vamos fazer a interpretação da Escritura.
que os próprios autores bíblicos, eles foram influenciados, não podiam deixar de ser, pelas suas culturas, pelas suas grades e pelas suas personalidades. Eles entenderam o que Deus teve a lhes dizer através das próprias culturas deles e transcreveram o que lhes era significativo. Isso sim, o que deveria permanecer. Há estudiosos que afirmam que existem cartas de Paulo que não estão no cânon, por motivos diversos. E não vamos discutir esse assunto aqui. Creio que a revelação bíblica seja mais ampla do que as Escrituras, mas que as Escrituras bastam para nós. O chavão, nós somos batistas, né, que a Bíblia é a única regra de fé e prática, não é? E isso nos basta. Está muito claro. Tá bom? Muito claro. A propósito, antes de passar a palavra à última das conferencistas, a pergunta e a sua resposta nos fazem lembrar o capítulo 20 de João, né? Se fosse colocar tudo aqui, não caberia, né? Então, ali já houve um filtro, diríamos, filtro também inspirado. Professora Tereza. Eu só pedi a palavra para me despedir, porque estou saindo hoje à tarde. Queria agradecer a todos pela atenção, por muita atenção que recebi. Eu vou sair mais cedo, que não é coisa de meu costume, num congresso, mas é porque amanhã minha filha defende sua tese de mestrado e eu quero estar lá. Então eu viajo hoje para o Rio de Janeiro. Quero agradecer e quero só acrescentar uma coisa a tudo que eu já disse. Com relação à interpretação na linha da teologia da libertação, tem algo de fundamental como consequência na opção missionária e prática de quem entra nessa ótica da libertação, que é o martírio. Nós celebramos nossos mártires de hoje e desses últimos anos na América Latina. É uma característica que a gente não vê acontecer nas outras formas de interpretação. Em muitas igrejas, e mesmo na Igreja Católica, quem se orienta mais numa linha carismática não tem mártires. Os mártires que nós temos são aqueles que assumiram a dimensão da profecia em todas as suas consequências. E isso entra pelo campo político e entra pelo campo da solidariedade e da compaixão também. Temos muitos mártires anônimos, daqueles que estão lutando nas favelas, com os presos, com as áreas mais difíceis, lá no Rio de Janeiro especialmente, no tráfico, né? Difícil chegar lá. As pessoas oferecem sua vida mesmo nesse trabalho de solidariedade. E também no campo político, o último exemplo que nós temos é a irmã Dorothy Stang, que estava comprometida também no aspecto político. A leitura da Bíblia que ela fazia, que é a nossa, né, que é das comunidades de base, que vai na linha da libertação, é aquela que assume as consequências dessa profecia, né, e onde que as pessoas se encontram com o Jesus da cruz, muito presente e muito celebrado, né, nas nossas liturgias também. Os nomes dos nossos mártires continuam aí presentes, né, na nossa memória. Também informo que hoje é meu derradeiro dia aqui. Eu contenho as lágrimas para fazer esse anúncio. Eu estarei com alguns heróis no segundo período, naquele tema sobre autores brasileiros escrevendo para leitores brasileiros, mas em seguida também vou descer a montanha, porque, embora aqui esteja muito bom, vocês sabem que isso pode ser uma idolatria. Então eu vou descer e amanhã vou estar em outro evento, por isso eu vou sair no final. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade que eu aqui recebi por parte da editora e desejo que no próximo ano possamos estar outra vez juntos, quem sabe discutindo o tema da ética.
Sim, as perguntas não respondidas vou passar para o próximo moderador, então continue a produzir perguntas, que é maneira. Amanhã, sexta-feira, o professor Saião disse, sempre com brilho, arrancando muitas gargalhadas, que a interpretação clássica está em crise, todavia ela deve ser recuperada porque é a melhor das interpretações. Já hoje, acabamos de ouvir aqui, entre outros aspectos, o fato de que este excesso de subjetivismo, somado com o excesso de informação e de conhecimento sobre a Bíblia e o mundo bíblico, em lugar de trazer clareza na leitura, tem trazido obscuridade na leitura, como se todos estivéssemos imbuídos daqueles sentimentos de alguns pensadores franceses, que Alain Sokal chamou de impostores, porque falam e não dizem nada. Não vou dizer os nomes porque pode ter algum filiado aqui. Ouvimos ainda no dia de hoje, na mesma ordem inversa, porque os irmãos observam que a sequência das palestras segue o condão hipermodernista, não tem sequência. Tanto é que vamos terminar com a clássica, quando se imaginava que a clássica viesse primeiro. Vimos a neopentecostal e depois a pentecostal. É a característica da nossa hipermodernidade. Mas então, nós ouvimos hoje ainda o professor Zabatiero, que caracterizou a leitura neoliberal como sendo uma leitura, na verdade, hipermodernista, com seu relativismo, seu utilitarismo, seu individualismo. E descreveu, penso que todos aproveitaram bastante, a mentalidade fundamentalista como algo que pode caracterizar qualquer modelo interpretativo, e não somente aqueles que usam uma leitura mais literalista do texto bíblico. E um pouco antes, o professor Romero sintetizou o surgimento do movimento pentecostal, incluindo aí o ultrapentecostal, enumerou alguns pais do pensamento pentecostal e apresentou criticamente o modo pentecostal de ler a Bíblia. E anteriormente a ele, ontem à noite, o professor Price nos falou sobre, a partir da contribuição de uma teoria da comunicação, de que os filtros estão não só na leitura do texto bíblico hoje, mas também na sua produção, nas origens, o que causou um certo estupor em determinados setores aqui presentes. Antes disso, então, o professor Leonildo falou da visão ultrapentecostal, descrevendo essa visão, particularmente a IURD, não chegando a entrar no campo propriamente da interpretação, porque esse seria objeto depois do professor Romero, como de fato o fez. Anteriormente ainda, a professora Teresa Cavalcante deu uma visão de dentro, importante salientar esse fato, de dentro da teologia da libertação, que foi aqui apresentada como estando viva, atuante, no processo da construção de uma nova sociedade no Brasil. Interessante porque o que se dizia é que essa visão libertadora, ou como aqui foi chamado, sob crítica dela, de libertacionista da interpretação bíblica, já tinha morrido, estava enterrada, ela veio dizer que está viva, ativa e rumando célere em direção à nova sociedade. E no dia 1º, na noite primeira, o professor Zabatiero nos falou aqui sobre a história da interpretação. Não posso resumir porque eu não assisti. E por último, a cada manhã, o professor Ricardo Agreste nos falou da reverência que devemos, não ao texto, mas ao Deus do texto, conclamando-nos a, conquanto estudemos todas as interpretações, não nos esquecermos do Deus que está
sob e por todo este texto, nos conclamando a uma vida de compromisso, uma vida de santidade. Eu termino, então, este meu irresponsável resumo, dizendo que nós precisamos, penso eu, considerar duas expressões que não tivemos tempo de tratar aqui, que estão no bojo de toda a nossa discussão ao longo deste virtuoso congresso, que é, primeiramente, ainda a presença do positivismo como um modo de pensar, um modo de ver, um modo de fazer teologia e ciências em geral. Ainda somos tributários desta visão positivista. Não conseguimos nos largar dela. Daí as minhas dificuldades com os ismos geralmente apresentados. E a segunda é retomar também o termo ideologia, que teve um uso, depois caiu em desuso, depois entrou por um mau uso, mas que devemos voltar a entender isso para que nós possamos nos libertar de visões que nos amarram a certas perspectivas que nós imaginamos que não são ideológicas, mas que o são em função de nossa visão positivista do mundo ainda presente, apesar de Comte ter sido já há vários séculos. Esta é, portanto, assim, a minha rápida e panorâmica visão daquilo que nós vimos desde a terça-feira até amanhã.